Olá a todas, então, a todos, nosso abraço fraterno, solidário, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo, cumprimentar pela decisão de ter aceitado o convite para esse diálogo acerca desta publicação, que contou com quase 4 dezenas de estudiosos, professores de diferentes localidades do Brasil. Tivemos aqui a oportunidade, então, de uma síntese desse capítulo, desse artigo, que foi, de certa maneira, tratado com grande expectativa, porque, de certa maneira, pela situação que nós nos encontramos no Brasil, e especialmente a ação dos governadores, talvez seja o ato mais ousados que tivemos no âmbito dos governadores no Brasil desde 1937, quando ocorreu o ato de queima das bandeiras, praticamente encerrando o ciclo da chamada política dos governadores, que predominou durante a chamada República Velha, de 1889 a 1930. Então, quero agradecer também a colaboração dos professores, pois nos ajudaram a construir esse trabalho, que é um retrato, um painel ampliado, uma visão panorâmica do Brasil nesse ano de 2019. Quero também agradecer o esforço dos jornalistas livres que estão também nos acompanhando, honrando com essa possibilidade de levar a outros companheiros e companheiras esse diálogo. Esse trabalho, na realidade, ele embora se circunscreva mais essa transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, mas ele não deixa de ser um esforço da Fundação buscando entender o que acontece nesse primeiro quartel do século XXI, né? Nós estamos em 2019, praticamente fechando uma década se inicia no ano 0 e termina no ano 9. Então, a segunda década do século XXI, que do ponto de vista econômico já pode ser identificada como uma década perdida, né? Uma década um pouco estranha, porque os seus primeiros 5 anos, entre 2010 e 2014, foi uma década que o Brasil combinou democracia, crescimento econômico e inclusão social. E a segunda metade, 2015 até agora, 2019, é uma inflexão em que nós, então, combinamos aí asfixia da democracia, decrescimento econômico e exclusão social. Na média, a situação é algo que nos permite dizer que, do ponto de vista econômico, mas parece que também educacional, pode ser definido como uma década perdida, se tomarmos como referência os indicadores, os dados do PISA, esse exame internacional. O desempenho econômico do Brasil nessa segunda década do século é pior que o desempenho econômico de 1980, que foi a conhecida década perdida, né? Então, no fundo, nós estamos muito preocupados, do ponto de vista da Fundação, que é um braço intelectual de um partido, tentar entender que sociedade é essa, né? Então, isso aqui é uma publicação muito importante. Certamente, os que tiverem a oportunidade de ler, esse livro vai ser aqui, como falou a professora Ana, sorteado, mas todos têm acesso à publicação a partir interagindo com o sítio da Fundação Perseu Abramo, que todas as nossas publicações estão disponíveis, né? Porque partimos do pressuposto que o objetivo nosso é produzir conhecimento e difundir o conhecimento. E essa é uma forma de difusão, né? Obviamente o diálogo, o debate também constitui isso, os cursos que atualmente também a Fundação desenvolve. E nós temos tido, na verdade, uma ampla possibilidade de produção de conhecimento, né, que vai para além da questão mais geral, digamos, do Brasil, mas tentando entender, por exemplo, a questão, a emergência dos militares na política. Nós estamos diante de um governo que, a última estimativa, são mais de 2.500 militares, né, em postos de comando do governo federal, algo que não existiu nem durante o regime militar, né? Nós também estamos na emergência das igrejas, né, igrejas evangélicas, que é algo relativamente novo no Brasil. A estimativa é que
a década de 2030, possivelmente o Brasil será majoritariamente um país de evangélicos, não mais católicos, né? Nós estamos na emergência também do crime organizado e milícias. Então há uma quantidade de estudos que estão sendo encaminhados, e nosso esforço é justamente para poder difundir, não é? Ajudar na compreensão da sociedade que estamos vivendo hoje. E, de certa maneira, eu não vou contar aqui um pouco esse livro organizado pelo professor Gabriele também, ao qual teve um papel muito importante. Ele foi muito metodológico, digamos assim, em acompanhar os textos e garantir que houvesse uma coletânea, não é? Que não fosse heterogênea, mas que tivesse uma linha condutora. Mas, na verdade, o que eu queria, assim, ocupar, pensei aqui falar uns 30 minutos, na verdade, para que a gente também pudesse ter aqui uma interação, um debate, apresentando, na verdade, uma visão que talvez reuniria esse esforço que nós estamos fazendo, buscando compreender melhor a nossa... Dessa maneira, viajando um pouco pelo Brasil, há uma visão muito pessimista, negativa do quadro atual, né? Bem, e a minha fala nesse sentido, ela é, na verdade, uma fala que talvez contradiz essa expectativa, essa perspectiva assim, pessimista. Não há dúvida que está presente a visão negativa do que estamos vivendo, mas eu diria assim que, em grande medida, ela decorre da narrativa que predomina atualmente entre nós, né? Nós temos uma narrativa que, de maneira geral, que é dominante, é uma narrativa que parte do pressuposto que nós estamos vivendo uma sociedade permeada de mudanças, não é? Um período histórico permeado de mudanças, ou seja, a sociedade, o período continua o mesmo, porém ele está sendo impactado por mudanças que, na verdade, vêm de fora, geralmente externas ao país, e para as quais nós não temos grande governabilidade. E, em função disso, quer dizer, a reação da sociedade diante desse período histórico permeado de mudança tem sido, muitas vezes, um acomodamento a esse quadro geral de alterações que fazem com que a sociedade procure se acomodar ou até mesmo buscar saídas cada vez mais individuais, né? Como a perspectiva do empreendedorismo, por exemplo, o individualismo, o egoísmo que percorre, de certa forma, a perspectiva neoliberal. Bem, e, por exemplo, então, quando a gente vai falar de um tema como a globalização, que é um fenômeno mais conhecido entre nós, não é? Que passa a ideia de que a globalização é algo que vem sendo conduzido por grandes corporações transnacionais, corporações que, inclusive, têm, várias delas, maior peso econômico do que países, né? Estamos falando de 500 grandes corporações transnacionais que talvez dominem 2/3 do PIB mundial, né? O Brasil, em 2014, era considerado a 7ª economia do mundo. No entanto, as 4 maiores corporações transnacionais, somado ao seu faturamento, equivalia ao PIB brasileiro, não é? 50 maiores corporações transnacionais têm um faturamento que supera o PIB de 150 países, não é? O 9º maior, se a gente pegar os países por orçamento público, o orçamento dos governos, não é? O 9º maior orçamento é o faturamento de uma empresa privada. Então, de certa maneira, estamos vivendo uma efervescência do que se chamou globalização, ou talvez fosse uma segunda onda de globalização, porque também, até as 2 grandes guerras mundiais, também tivemos uma espécie de globalização, que foi identificada por quem estudou aquele período como imperialismo, porque também predominavam impérios, né? Império Austro-Húngaro, Império Britânico, até mesmo Império Português, que tinha colônias até a década de 1970, Angola, Moçambique e assim por diante, né? Mas, basicamente, entre as 2 grandes guerras mundiais até 1980, tivemos a constituição de um sistema interestatal no capitalismo, né, que foi justamente o que resultou das Nações Unidas. A primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em 1945, não teve 50 países, porque não havia 50 países no mundo. Porque era ainda um mundo organizado em torno de impérios e colônias, né? E nesse jogo, praticamente, a existência de políticas nacionais era muito débil, né? Havia as políticas nacionais em função do Estado mínimo que predominava, um Estado mínimo concebido assim porque, na verdade, ele se diferenciava do Estado
abolicionista, absolutista, desculpe, que predominava antes, durante inclusive os regimes pré-capitalistas, né, até o Brasil, por exemplo, até 1889, né, o Estado da monarquia, o Estado imperial, o Estado absolutista, era o Estado que tinha que arrecadar muito para financiar não apenas a família real, mas a nobreza e o clero. Portanto, era um Estado pesadão, né? Com a transição para o capitalismo, na verdade, passa a ter um Estado mínimo, porque não vai financiar, não tem mais família real, não tem nobreza, e o clero, certo, há uma separação do Estado. Então, é um Estado fundamentado, basicamente, nas exigências daquele capitalismo ali inicial, que é um Estado comprometido, basicamente, com o monopólio da moeda, o monopólio da arrecadação e o monopólio da violência. Só o Estado pode matar, prender e assim por diante. Então, essa circunstância, na verdade, tende a ser superada, porque é um Estado que não tem capacidade de fazer políticas nacionais. Com o final da Segunda Grande Guerra Mundial e a ossatura da ONU, nós saímos de menos de 50 países para 200 países. Há um processo de descolonização, não é? Começa lá em 47 com a independência das Índias, Paquistão, da Inglaterra, etc. E nesse sentido, a segunda metade do século passado é a expansão dos Estados nacionais que vão, na verdade, construir suas políticas nacionais de educação, de saúde, do trabalho, políticas nacionais, tá certo? Não havia sistema nacional de trabalho no Brasil antes de 30, tá certo? Na verdade, o Sistema Nacional do Trabalho começa a ser constituído a partir de 43, através da CLT. E mesmo assim, é a CLT olhando para algo que não existia no Brasil, que eram os trabalhadores urbanos. Segundo o IBGE, em 1940, de cada 10 trabalhadores, um estava na cidade e 9 no campo. E a CLT só foi feita para cidades. Os trabalhadores rurais começaram a ser incorporados 20 anos depois, a partir do Estatuto do Trabalhador Rural, em 63. Certo? Então, esse é um tipo de organização que praticamente se esgota em 1980, com a guerra do Iraque, com o ajustamento dos Estados Unidos e, obviamente, o fim da experiência soviética. Ou seja, nós temos ali, então, a ideia da globalização sob o comando de grandes corporações que passam a questionar os Estados nacionais, não é? E apesar de serem as corporações associadas, não é, ao discurso civilizatório, defesa do meio ambiente, defesa da cidadania, não sei o que mais, mas, na verdade, essas corporações não querem pagar impostos e, portanto, pressionam os Estados nacionais a subsidiar ou reduzir impostos, porque, do contrário, elas buscarão outros países. Essas grandes corporações não querem pagar salários mais altos, querem um custo do trabalho menor. Em grande medida, a reforma trabalhista que nós tivemos agora, ela é, na verdade, uma reforma trabalhista feita por interesse das grandes corporações. Tá certo? E não é só no Brasil, diga-se de passagem, nós tivemos mais de 300 reformas trabalhistas, segundo a OIT. Tá? Elas não querem pagar impostos, não querem pagar salários mais altos, tá certo? E não querem, obviamente, operar em países que regulam o meio ambiente. Apesar do discurso até de financiamento de alguma ONG que defesa o meio ambiente, etc., essas grandes corporações preferem estar nos países onde há menor regulação ambiental. Isso é perfeitamente perceptível aqui no Brasil, não é? Pela tragédia ambiental que tivemos em Minas Gerais, não é? Nas duas tragédias lá que foram feitas, na verdade, ou ocorreram, né, diante da segunda maior empresa de mineração do mundo. É o que há de mais avançado em mineração, estava ali em Minas Gerais. E não tinha sequer uma sinalização para qualquer problema que ocorresse, como o caso aí da barragem que se destituiu. Então, essa perspectiva é o seguinte: olha, mas o que o país pode fazer diante do poder das grandes corporações? O país tem que se acomodar, tem que se adaptar, porque, do contrário, essa situação está ruim, vai ficar pior. Então nós temos que nos adequar a isso, não tem muita alternativa. É o que dizem atualmente. Olha, o discurso, não é, da elite governante é um discurso que o problema, obviamente não dizem com essas palavras, mas o problema no Brasil são os pobres. Por que são os pobres? Porque os pobres, está certo, querem saúde, educação, isso aí não é possível, está pesando muito no Estado. Então tem que reduzir o gasto do Estado. Reduzir o gasto do Estado significa, na verdade, desembarcar os pobres do orçamento. Então o problema no Brasil são os pobres. Tá certo? Se você reduzir o gasto público, se reduzir o Estado, obviamente a economia vai crescer, ninguém segura esse país.
que não é um discurso muito diferente daqueles da elite do século XIX, que dizia que o atraso brasileiro, em comparação com os Estados Unidos, era porque aqui havia muitos negros, né? O censo de 1872 revelou que 2/3 da população brasileira era constituído de não brancos, eram índios, eram negros, eram miscigenados. E o atraso é que essa raça inferior, tá certo, atrasa o Brasil. Portanto, qual é a solução do Brasil no final do século XIX, né, a partir da abolição da escravatura? Não é integrar essa população, mas, sobretudo, né, o projeto de branqueamento dos brasileiros, né, abertura à imigração subsidiada de europeus. Tanto é que a primeira classe trabalhadora brasileira, digamos, do capitalismo, até a década de 1920, 30, tinha os seus sindicatos, né, cujo os jornais, os boletins, etc., eram escritos em alemão, italiano, espanhol, mas não em português, porque, na verdade, a mão de obra brasileira tinha sido excluída durante esse primeiro período. Então, essa na verdade, essa narrativa nos coloca num quadro de acomodação e de busca, na verdade, de cada vez maiores saídas individuais. Um outro exemplo, para não abusar muito, é o tema, por exemplo, da questão da revolução tecnológica, do que chamam Indústria 4.0, né, que é um programa de política industrial na Alemanha para tentar combater o avanço tecnológico chinês e que está fazendo água, inclusive, porque a Alemanha atualmente está em recessão, né? Mas, em todo caso, essa questão da revolução tecnológica, né, que é o fim do emprego, que agora é o avanço dos robôs, que agora é a inteligência artificial, ou seja, não vai ter emprego. O que nós podemos fazer? No máximo, cada um vai se qualificar, tá certo, para tentar disputar um emprego existente. Ou seja, é apostar cada vez mais no individualismo, na competição, e são saídas individuais e não coletivas. Certo? Agora eu pergunto o seguinte, mas vem cá, os países com maior avanço tecnológico, tem aí um indicador de número de robôs por trabalhadores, para cada 10 mil trabalhadores, quais são os países que mais avançaram tecnologicamente atualmente? Coreia, Singapura, os Estados Unidos, a Alemanha e a China. Esses países têm desemprego? Não tem desemprego. Quem tem desemprego? Bom, o Brasil, por exemplo, cujo investimento tecnológico, nós já perdemos a indústria 4.0, digamos assim. O problema do desemprego não é a questão tecnológica, que nunca determinou o emprego. O que determina o emprego é o que você faz dos ganhos de produtividade que a revolução tecnológica proporciona. Certo? Porque a revolução tecnológica, mudança tecnológica, inovação tecnológica, progresso técnico visa o quê? Produzir mais com menos custos. E, portanto, os ganhos de produtividade são fantásticos. Mas o que se faz com esses ganhos de produtividade atualmente? Estão, na verdade, contribuindo para uma brutal concentração de renda. 6 brasileiros brancos, ricos, né, têm um acúmulo de riqueza que equivale à somatória da renda de 104 milhões de brasileiros. Então, veja, esta narrativa, né, a meu modo de ver, é uma narrativa que está nos levando, não é, a assumirmos um papel anti-insurrecional. Porque parte do pressuposto que nós estamos vivendo um cenário pré-insurrecional. Ou seja, do ponto de vista da perspectiva histórica, esse período que estamos vivendo, ao invés de nós estarmos aqui chateados, pelo contrário, esse momento está nos abrindo uma oportunidade histórica como poucas vezes no Brasil nós tivemos. Porque podemos fazer um levantamento, tirando os 10% mais ricos, que estão satisfeitos, que na recessão, no crescimento, eles nunca são afetados, estão sempre bem, né? Como é agora, os jornais estão dizendo assim, que agora a recuperação começou, tá certo? É a recuperação dos ricos, não tem como o país recuperar, não é? Mas o que acontece, de certa maneira, é que há, para os 90% dos brasileiros, um profundo grau de insatisfação. A população está profundamente insatisfeita com a situação nacional. Ocorre que essa insatisfação é individual, uma insatisfação que não está sendo, de alguma forma, trabalhada em torno de um projeto coletivo. Como dizia Godard, não é? Chega de ideias justas, basta uma ideia justa, uma ideia que some as insatisfações. Certo? E a questão maior que nos coloca, digamos assim, não é, na verdade, não aceitar essa narrativa. Certo? Porque ao invés de ser um período histórico permeado de mudanças, né, na verdade, a narrativa correta, no meu modo de ver, pelo menos, é que não é um período de mudanças, é uma mudança histórica de período.
É um outro período histórico, e para o qual, tá certo, o método de olhar a realidade está completamente inadequado, porque estamos utilizando o ferramental para olhar a sociedade passada que não existe mais. Do ponto de vista histórico, essa talvez seja a quarta grande transformação que o Brasil está vivendo. Uma primeira transformação foi, na verdade, esse país, quer dizer, na verdade, se constituir enquanto país, que é o debate do início do século XIX. Como é que, na verdade, uma colônia recepciona, não é, a realeza que vem da metrópole. Isso não existe nenhuma outra experiência histórica, tá certo? O deslocamento da família real por caso do país, do Brasil. Né? Em 1808 vem o Estado lusitano de navio para cá. Certo? Se constitui as bases do Estado Nacional, vem de navio. Né? E ali, na verdade, abre a perspectiva de você ter uma transição para uma independência sem guerra, sem conflitos, etc., e que vai marcar, na verdade, o império, a formação do Estado brasileiro, a partir de 1822, durante 66 anos, né, com base na monarquia, 2 imperadores. E a ação que foi feita para um país, né, para um território que, na verdade, era um território que levava à fragmentação do ponto de vista dos poderes locais, né, os proprietários rurais, os poderes locais, você teve um esforço enorme, gigantesco, de constituir um país gigantesco como esse, ampliando o espaço nacional através de 2 guerras, né, as guerras cisplatinas, de 1821 a 1825, e da Guerra do Paraguai, 1865 e 1870, que permitiram ampliar o espaço territorial do Brasil. Mais importante, inclusive, dessa tensão de ampliação do espaço nacional, do território nacional do país, né, porque nós estávamos, na verdade, condenados a ter uma experiência de independência que havia sido equivalente ao que ocorreu com a colônia hispânica, né, que se converteu, era uma colônia espanhola que se converteu em vários países. O que nós tivemos de 1824 a 1848, né, foi uma conflagração de várias revoltas locais e que levariam, na verdade, é uma reação das oligarquias à ideia da centralidade, da centralização que o Império estabelecia. E o que nós tivemos ali? Na verdade, você manteve, aumentou o espaço nacional e constituiu, na verdade, um país, no espaço nacional. Né? Se a gente lê o que o Dom Pedro, sobretudo Dom Pedro II, não é? Ao trazer as colônias alemãs, italianas, ele tinha uma outra perspectiva de formar aqui uma espécie de campesinato no Brasil, com produção em pequena propriedade, mas o poder do latifundiário, né? O poder do senhor de escravo era brutal. Tanto é que quando acaba a escravidão, ou pelo menos libera a soltura, desaparece a monarquia. O que sustentava a monarquia era a escravidão. O que eu quero chamar a atenção, de certa maneira, para caracterizar essa ideia de mudança de período, é que toda vez que você tem uma alteração na estrutura da economia, quando muda a base econômica, o sistema produtivo, você tem implicações inegáveis do ponto de vista da estrutura de sociedade, da estrutura de classes e frações de classes. Se muda a base econômica, tem impacto na sociedade. E se tem um impacto na sociedade, você altera a subestrutura. Altera o Estado, altera as regras, altera as instituições de representação de interesse. Exemplo do que é isso é a segunda transformação que nós vivemos, que foi justamente a entrada do Brasil no capitalismo. Nós éramos, na verdade, eu nem vou dizer sociedade, porque nós éramos um entreposto comercial até o final da monarquia. Não tinha sociedade aqui, tinha escravidão. Quase 4 séculos de escravidão, e a gente fala da escravidão como assim, um fato passado, etc., não é? Mas a gente nunca esquece de falar do nazismo, não é? Dos campos de concentração, que é uma barbaridade, uma violência humana inimaginável, mas que durou quanto tempo? Durou 8 anos, 7 anos. A escravidão brasileira foi muito pior que os campos de concentração e duraram quase 4 séculos. Certo? Portanto, imaginem a luta dos abolicionistas. Como você vai, tá certo, enfrentar a escravidão num país cujo, no final do século XIX, cuja língua é tupi-guarani? Os escravos não falam nada de português.
Imagina os abolicionistas, né? Rui Barbosa, né? O Gama, entre tantos outros, na verdade, como faz a luta pela abolição da escravatura. Eles foram deputados cujos seus pares são todos senhores escravos. Não, mas eles vão mobilizar os escravos. Como é que mobiliza escravo em fazenda? Portanto, uma luta que não é simples. E o sonho dos abolicionistas era um sonho não apenas da soltura dos escravos, mas era, na verdade, um sonho, né, que levaria à universalização do acesso à escola, à integração via língua, à distribuição de terras. Só que a correlação de forças permitiu que você liberasse os escravos. Isso é algo que começa em 1810, quando Dom João VI promete aos ingleses que nós terminaríamos com a abolição da escravatura. Então, esse momento, quer dizer, quando caiu o trabalho escravo, tá certo? Você tem uma mudança na sociedade que passa a ter a sociedade de classes, que é a entrada no capitalismo. E a luta social dos abolicionistas, né, é uma luta fantástica. Se a gente quiser entender o Brasil, tem que saber como é que nós saímos da escravidão e fomos para o capitalismo brasileiro. Um outro momento, eu acho que é a terceira transformação brasileira, é o que acontece na década de 30. Por que o que acontece na década de 30? É quando o Brasil, na verdade, faz uma transição da sociedade agrária para uma sociedade urbana industrial. Certo? Se pegar aí os tenentistas, que são um dos principais vetores dessa transformação, pega o Oswaldo Aranha, que foi presidente do Clube 3 de Outubro, lá em 32, ele tem um projeto de sociedade que diz assim coisas interessantes, como, por exemplo, o Brasil é um país capitalista, logo o lucro tem que existir, faz parte do capitalismo. Só que o lucro, para ser validado, tem que pagar imposto. Ora, nós estamos em 2019, tá certo? E lucro dividendo no Brasil não paga imposto. Certo? Isso é de 32. Também dizia o Oswaldo Aranha, né? Isso é um país capitalista, logo a propriedade privada precisa ser valorizada, mas a propriedade privada, na verdade, tem que ter alguma função social. E nós somos um país em que 40 mil proprietários rurais, né, dominam 50% da terra agriculturável, e nas eleições passadas de 2018, não é? Eles se organizaram tanto que elegeram 283 deputados e senadores. Num país em que 86% da população reside na cidade, tá certo? Mais da metade do Congresso Nacional é formado por gente vinculada à questão da terra, do campo. Num sistema político em que a gente não vota no partido, a gente não vota nas ideias, não vota no programa, a gente vota na pessoa. Tá certo? É um sistema político antipartidário. Então, imagina a luta nos anos 30, o sonho dos tenentistas era muito maior do que converter um país agrário, primitivo. Imaginemos se nós fôssemos fazer um evento desse aqui em 1919, 100 anos atrás. Certo? Em 1919, por exemplo, eu dificilmente, se caso existisse, teria condições de fazer uma exposição aqui com vocês, porque a expectativa média de vida em 1919 era de 34 anos de idade. Infelizmente, já passei dessa faixa etária. E a participação feminina? Em 1919, muito difícil ter alguma mulher participando de um evento. Por quê? Porque era uma sociedade que os homens e mulheres viviam cerca de 34 anos em média, não é? E as mulheres tinham entre 10 a 15 filhos. Que oportunidade a mulher teria de ter alguma atividade que não fosse essa máquina de reprodução humana? Certo? Então, uma sociedade muito difícil de mobilização. Certo? Bom, aí chegamos na quarta transformação, que é a que nós estamos vivendo hoje. O que é essa transformação? É uma passagem antecipada, né, para a sociedade de serviços. Antecipada porque nós, sem termos consolidado, sem termos maturado a sociedade urbana e industrial, né, estamos vivendo, desde os anos 90, uma desindustrialização bárbara. Os países dito desenvolvidos, o capitalismo avançado, Estados Unidos, Europa e Japão, não é? Já vive uma desindustrialização, mas é uma desindustrialização madura. Por que é madura? Porque nesses países praticamente toda a população teve acesso aos bens industriais. E quando você tem um determinado nível de renda que vai crescendo, você vai, na verdade, ampliando o consumo de bens industriais.
Só que tem um determinado limite. Ninguém fica com 2, 3, 5 geladeiras, 10 geladeiras, 5 televisões. Você pode ter alguém, mas de maneira geral, né, você tem um limite para o acesso de compra de bens industriais. De tal forma que a partir de um determinado nível de renda, os adicionais de renda não vão para bens industriais, mas vão para serviços. Vão para turismo, entretenimento, viagem, passeio, saúde, estudo. Então, a desindustrialização madura é quando a população chegou a um determinado nível de renda, que os seus adicionais já não são mais para consumir bens industriais e cada vez mais para serviço, salvo reposição de bens industriais ou alguma inovação tecnológica. O fato concreto é que nós não chegamos aí nesse estágio e já entramos na desindustrialização. Começamos a destruir a estrutura industrial. A indústria, nos anos 80, chegamos a ter quase 40% da renda nacional dependia da atividade direta industrial. E fora o que a indústria demanda para serviços e agricultura. Hoje a indústria não representa 10% do PIB. É o Brasil equivalente ao que era a indústria nos anos de 1910. Certo? Quando você olha o Brasil, que tem uma parte da sociedade que não tem acesso aos bens industriais, e não vai ter. A desindustrialização brasileira está condenando uma parte da sociedade a não ter acesso a bens industriais. Por quê? Se você não tem capacidade de produzir. Se nós voltarmos a crescer, o que vai acontecer? Se aumentar, crescer, melhorar a renda, as pessoas vão querer começar a comprar geladeira, comprar fogão. Não tem capacidade de produzir internamente, você tem que importar. E capacidade de importar você não tem porque não tem condições de exportar o suficiente para poder importar bens industriais. É alguma coisa parecida que era o Brasil pré-1930, em que o padrão de consumo dos ricos era apartado dos demais porque ele era importado, não se produzia internamente. Então, foi aqui bem lembrado pela Ana, quer dizer, um programa fantástico que foi feito, o Luz para Todos. O Luz para Todos foi feito no início desse século, mas a energia elétrica é do final do século XIX. Ou seja, você tinha no início do século XXI uma parte do brasileiro que não tinha acesso à energia elétrica. Eu não sei aqui qual era o percentual, mas do Piauí, que eu me lembro, 47% da população do Piauí que morava no interior não tinha energia elétrica. Não tem energia elétrica, não tem fogão, tá certo? Não tem luz, não tem geladeira. Portanto, a desindustrialização, na verdade, nos empurrou para uma transição para a sociedade de serviços de forma antecipada. Tá certo? Isso tem, na verdade, efeitos que impactam atualmente a nós entendermos que essa sociedade de serviços, estamos falando de uma sociedade que 4/5 da ocupação hoje vem dos serviços. O trabalho imaterial, né, que é o trabalho de serviços, ele tem uma centralidade, continua tendo centralidade na vida humana. O trabalho continua sendo central na nossa vida. O trabalho heterônomo, o trabalho pela sobrevivência, o trabalho que a gente faz buscando uma remuneração, uma retribuição. Só que a centralidade do trabalho de serviços, do setor terciário, é completamente diferente do trabalho, da centralidade do trabalho na indústria, do trabalho material. Não é? Porque o trabalho material é aquele que a gente, com esforço físico e mental, resulta em algo concreto, palpável e tangível. Trabalho na construção civil, esse prédio foi construído por mim, então o tijolo erigiu uma pedra, uma ponte. Trabalho na indústria, né? Um calçado, uma vestimenta, isso saiu do meu trabalho. O trabalho de serviço não tem essa concretude, não é tangível. Pode não parecer, mas o que eu estou fazendo aqui é trabalho. Mas esse trabalho não dá para ser empacotado, pesado. Só que grande parte dos produtos, das mercadorias hoje, grande parte do valor das mercadorias é trabalho imaterial. É pesquisa, ciência e tecnologia, é propaganda, é transporte. Não tem materialidade. Então, o trabalho imaterial dava centralidade. Por quê? Porque era a centralidade do local determinado onde eu exercia a atividade. O trabalho material, né, o trabalho na indústria, a sociedade industrial, era um trabalho que dava identidade, pertencimento. A construção de categorias de organização. Eu sou metalúrgico, os sindicatos metalúrgicos. Eu sou bancário, eu sou professor. Categoria, pertencimento, identidade a partir da centralidade do trabalho. Nos serviços, atualmente, e cada vez mais, a centralidade do trabalho dos serviços não lhe resulta em identidade, pertencimento. Não dá ideia de categoria, de organização. O que você faz? Eu trabalho no Uber durante o dia, à noite trabalho como garçom no restaurante e no final de semana eu fico de guarda numa festinha que tem. O que você é mesmo? Qualquer coisa.
O trabalho não dá identidade, não dá pertencimento. O trabalho, na verdade, é algo portável, porque com a tecnologia de informação, com o celular, eu posso levar o trabalho para qualquer lugar. Algo que, se eu sou trabalhador industrial, se eu estou metalúrgico, eu só posso montar um automóvel lá na fábrica, não dá para levar para casa a montagem do automóvel. Não posso levar um pedaço da construção, né, do canteiro de obra para minha casa, tem que fazer lá. E a existência do local determinado é que, na verdade, permitia constituir o direito do trabalho. A minha jornada de trabalho começa quando eu saio de casa, quando eu chego no local de trabalho. Eu trabalho numa universidade, né? E a universidade opera como se fosse uma fábrica, tá certo? Eu tenho que chegar no horário, sair no horário, tenho que cumprir o horário, dar aula naqueles horários. É como se... Mas será quem disse que dar aula naquele horário de manhã cedo é melhor? Por que não é de madrugada, de noite? Não, porque é a sociedade industrial. Certo? Bom, nós estamos falando de outra sociedade. É um outro ser social. É um outro sujeito histórico. Diferente daquele que ajudou a construir a sociedade, que fez a transição da ditadura para a democracia. Que em grande medida era gente que vinha do campo, vinculado à agricultura, tá certo? Expulso do campo, vai para a cidade e constitui um sujeito social nas comunidades eclesiais de base, no partido, sindicato. Tá? Esse sujeito social que estamos falando agora é diferente. E as instituições que nós temos hoje, partido político, sindicato, associação de bairro, associação estudantil, não tem conexão com essa sociedade. Por quê? Porque são instituições que, na verdade, são especializadas em representar parte desse sujeito social. O sindicato é especialista em informar, organizar, quando a pessoa tem trabalho com carteira assinada. O sindicato, o que aconteceu? Perdeu o emprego? Então, pagaram as verbas trabalhistas, não pagaram, então vai entrar com o advogado, uma ação na Justiça do Trabalho, vamos resolver o seu caso, tá certo? O sindicato, o dirigente sindical é aquele que, em tese, deveria saber, né, de cor e salteado, a CLT. Agora, se você for perguntar para o dirigente sindical qual é a questão da saúde, da educação, não, desculpe, isso aí não. Mas eu estou desempregado. Pois é, desemprego é culpa do governador, do prefeito, do presidente, tá certo? Mas eu não tenho o que fazer. Eu cuido aqui de quem está com carteira assinada, porque, aliás, esses aí que vão me eleger ou não. E a associação estudantil? A associação estudantil só representa quem é estudante. Ah, mas eu não sou estudante. Mas, desculpa, mas eu só represento quem é da universidade, da escola. E a associação de bairro? Ah, quem mora aqui no bairro. Se você não mora, você é morador de rua, desculpa, eu não tenho o que dizer. Então, o que eu quero chamar a atenção é que há uma desconexão. Quer dizer, em primeiro lugar, nós temos uma narrativa que, ao invés de ajudar a organizar, não é, essa sociedade que está em transformação, na verdade, a narrativa aterroriza as pessoas e aponta, na verdade, a acomodação ou a saída individual. As instituições que nós temos estão desconectadas desse novo sujeito social. Por conta disso, tá certo? Quais são as instituições que emergem dessa realidade? 80 milhões de brasileiros vão, pelo menos 2 vezes por semana, comprometendo cerca de 1h30 nas assembleias. 80 milhões de brasileiros vão 2 vezes por semana nas assembleias. Do sindicato? Do partido? Não. Meu Deus. Certo. 80 milhões? Por que vão nas assembleias de Deus e não vão nas assembleias do sindicato? Porque, na verdade, elas estão à procura de algo que as nossas instituições não têm como reproduzir. São disfuncionais. Como assim? Basta saber a realidade desse novo sujeito social. Certo? O dirigente sindical, o dirigente estudantil, não tem, na verdade, informação de tratar das questões desse sujeito social. Vou dar aqui 2 exemplos concretos. Isso, um que tem a ver com a experiência que tive lá em São Paulo, trabalhando nas favelas, programas sociais. Em São Paulo, não sei se aqui é diferente, mas em São Paulo, qualquer região que você vai, periférica, né, onde é que está ali a massa da miséria brasileira, paulista, tudo organizado pelo crime. Você não entra lá se não conversar com o chefe do crime. Então tinha um lugar chamado Lajeado, tem um lugar chamado Lajeado, que tinha o chefe que era chamado Pezão.
Pesão, tinha que conversar com o Pesão, explicar com os planos sociais, a transferência de renda. Disse, não, tudo bem, isso aí pode fazer. Então, mas vamos fazer um cadastramento para saber quem são as pessoas que precisam. Não, tudo bem, pode fazer. Começamos a fazer o cadastramento. Um certo dia, alguém que fazia o cadastramento foi embora e disse, mas roubaram meu carro. Vai chamar quem agora? A polícia? Não, Pesão. Pesão, doutor, daqui meia hora o carro está ali. Resolveu? Certo. Depois ele contou um outro caso, né? Que lá da favela, alguém que fez um puxadinho para poder alugar, para ter uma renda adicional, fez um puxadinho, conseguiu um inquilino, alugou, só que o inquilino foi para lá, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, não pagava. Ele falou, mas assim não dá, o senhor está aqui morando, o senhor não paga, eu não vou pagar, o senhor procura os seus direitos. Então vou no Estado brasileiro, ele foi lá no advogado, disse, olha, é o seguinte, eu tenho um inquilino, tá certo? O cara não paga. Disse, não, mas aqui vão resolver, além do inquilinato, não tem problema, o senhor me passa aqui o seu contrato de aluguel. Contrato de aluguel na favela? Não tenho contrato. O senhor não tem contrato? Deve ter. Então o senhor me passa a escritura do imóvel. Escritura do imóvel? Olha, para o Estado o senhor não existe. O senhor não tem contrato, não tem posse do imóvel, o senhor não existe. Não tem como fazer alguma coisa. O Estado não tem o que dizer com você. Mas eu existo. Bom, então, Pesão. No dia seguinte, o inquilino pagou e foi embora. Resolveu. E outro aqui, um caso mais recente, uma amiga que é desembargadora, ela é advogada, então juíza. Aí contou ela que ali uma assistente, uma trabalhadora doméstica, trabalhava com ela, ligou certo dia e disse, doutor, não vou poder ir hoje, mas o que aconteceu? Não, é que a minha casa foi assaltada, levaram aqui parte dos meus pertences, inclusive os equipamentos que o meu marido usa para trabalhar, ele trabalha na construção civil, levaram tudo. Que tristeza e tal. E ela disse assim, não, mas o que eu posso fazer? Eu, o Estado? O que eles querem? Não, agora eu já falei com o pastor, nós vamos conversar agora com o chefe do crime aqui e a gente resolve. Ou seja, não tem Estado para miséria. Não tem como resolver. Para quem você busca? Tá certo? E vamos assim, isso é uma questão mais problemática, mas vamos pensar o dia a dia, alguém... Porque nós estamos falando de uma sociedade cujo o predomínio são famílias monoparentais. É de um adulto e uma criança, ou agregados, em que não se constitui mais a sociabilidade. Não tem algo que tinha 30 anos atrás, né, da família constituída de 2 adultos, 2 ou 3 crianças, o pai e a mãe em casa, almoçando, jantando, o pai pergunta para o filho, o que foi hoje na escola, o que você aprendeu? Fala que a professora ensinou. Ou a mãe, meu filho, me fala do seu sonho, o que você está pensando? Gente, isso não tem mais. Não tem sociabilidade nas famílias. Quando tem família reunida na frente da televisão, é o silêncio. Ou muito contato pelo celular. Imagine alguém, né, uma mãe levanta de manhã cedo, vai trabalhar num lugar que ela não gosta, não é um ambiente que ela não se sente bem, mas no caso é ali que ela teve, volta de casa de noite. Com quem ela fala sobre suas angústias, seus desejos? Com quem ela pergunta? Vai no sindicato? Eu queria falar aqui dos meus desejos. O que é isso, senhora? Aonde tem sociabilidade? No colégio? Os colégios querem ensinar, na verdade, a competição. Cada um tem que ser um líder, tem que ser o primeiro. Um ambiente competitivo. Vai na praça, passa por fazer um piquenique. Não tem com quem falar, gente. Como é que são as nossas igrejas? Porque aqui a gente está numa universidade, se você for no sindicato ou num partido, é uma coisa extremamente chata, tá certo? E o que se diz assim, silêncio pessoal que eu quero falar. Silêncio aqui, tá certo? Como é que é na igreja? Fale que eu escuto. Aí, as pessoas vão na assembleia por quê? Em primeiro lugar, porque você tem possibilidade de identidade. O que você é? Trabalha no Uber? O que você é? Eu não sou nada mais nada. Eu sou da igreja do 7º dia, do último amor. Eu tenho uma identidade. Tá certo? Lá tem pessoas que me entendem o meu problema, me ouvem. Tá certo? Tem gente que me escuta. Eu vou lá, eu tenho uma filha que tem 14 anos, não sai do tal de Facebook, não sei com quem fica falando. Ela diz, não, fica tranquila, minha filha também, isso é normal. Certo? Veja, portanto, as igrejas, estou falando das igrejas, porque falar do crime organizado, que são confrarias, que na verdade têm identidade coletiva.
São instituições que têm projetos de médio e longo prazo. As igrejas têm meios de comunicação. As igrejas têm aquelas pessoas que saem, né, o casal geralmente, mas não necessariamente, bater na casa das pessoas, olha, quer ouvir a palavra de Deus? Nós temos isso. O partido, o sindicato vai na casa das pessoas, eu quero falar sobre a questão da política, da previdência, do salário mínimo. Não tem. As igrejas têm sociabilidade, as igrejas têm serviço. As igrejas, na verdade, são um hub de serviço. Que serviço? Olha, chegar uma assembleia de sindicalistas, de trabalhadores, chegar alguém desempregado, quer dizer, olha, desempregado, você me desculpe, isso aí é do governo, a culpa, mas não tenho o que dizer. Não. Eu posso descrever para vocês o problema do desemprego. Tudo bem, é como eu vou numa consulta médica, o médico diz, olha, os exames aqui mostram que o senhor tem câncer. Eu acho que o senhor, semana que vem, eu acho que nem está aqui mais. A pessoa não volta mais para o médico. Vai procurar um curandeiro, um padre, qualquer coisa, para tentar ver se tem esperança. As nossas instituições hoje não oferecem esperança. Sabem descrever, né? Eu vou dizer assim uma coisa que eu concordo, eu acho que está correto. Assim, a situação no Brasil está ruim e vai piorar. Não estou dizendo nenhuma blasfêmia sobre isso. Mas se eu vou num lugar que diz que está ruim e vai piorar, eu não vou de novo. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que mentir. Porque nenhum médico em geral diz o seguinte, a situação está ruim, você vai morrer. Mas olha, a situação está ruim, mas a gente pode aqui, quem sabe, vamos lá, um remédio. Como é que é na igreja? Chega um desempregado, a senhora nova aqui se apresenta, falando, está desempregada? A senhora encontrou o lugar correto, porque aqui nós vamos resolver o seu problema. A dona Maria, por favor, levanta a dona Maria, né? Também estava desempregada semana passada. Mas ela veio aqui, frequentou as nossas assembleias, não é? E o Henrique, que trabalha no supermercado, ficou sabendo que tem uma vaga, e a vaga foi para a dona Maria. Milagre, dona Maria está trabalhando, nós vamos resolver o seu problema. Aqui nós vamos... Tem serviços, tem solidariedade. No final de semana eu sou economista, para quem quiser montar um plano de negócio, montar um negócio novo, empreendedor, eu vou dar uma aula sobre o plano de negócio. Vou doar uma parte do meu tempo para vocês, meus irmãos. Onde tem isso hoje? No sindicato, no partido político, na igreja, na associação estudantil. Não tem mais solidariedade, não tem fraternidade. O sindicato, o partido político, tem uma sede no centro da cidade. Só que as pessoas moram na periferia. Vão gastar 1 hora, 2 horas para chegar na assembleia. A cada 50 metros tem uma igreja. É que nem comprar pão. Ninguém... Lá a 5 quilômetros daqui tem o melhor pão da cidade. Mas eu não vou todo dia comprar pão. Eu vou comprar aqui na esquina. Não é aquele pão que eu gostaria, mas quebra o galho. O crime organizado. O crime organizado ainda é muito mais organizado. Tá certo? Por quê? Porque ele tem estratégia de formação. A principal escola de formação de quadros do Brasil hoje, onde está? São as nossas penitenciárias. É a 3ª maior população carcerária do mundo, sob controle do crime organizado. Quem é que oferece uma bolsa para integração após sair da penitenciária, para voltar a trabalhar novamente? O crime organizado. Quem é que paga, não é, os custos de deslocamento das famílias que têm filhos, amigos, parentes presos? Quem é que paga curso de direito na faculdade, da bolsa para formar estudantes, e depois de formado pagar para poder fazer um cursinho e entrar no Ministério Público, entrar no Poder Judiciário, entrar na Polícia Federal? O crime organizado. No Brasil aqui as pessoas falam muito, né? Dizem que o crime organizado até tem ministro, outros dizem até que é presidente, mas eu não acredito muito nisso, tá certo? Tem estratégia, trabalha com longo prazo. Eu pergunto, quais são as instituições hoje que trabalham com longo prazo? Os partidos, os sindicatos, tá certo? Estão numa asfixia financeira. Eu não vejo uma campanha do sindicato em favor da sindicalização. O sindicato é importante. O sindicato serve para isso. Isso que você tem foi por força do sindicato. Se não tivesse o sindicato, você não teria isso. O que nós vemos hoje o sindicato fazendo? Fecha, demite aí uma parte, vamos terminar o horário, tá certo? Vamos vender essa sede. Ou seja, os sindicatos estão, na verdade, vendendo o almoço para ver se tem a janta. Você não tem futuro, gente. Não tem estratégia.
tá certo? Não trabalha, na verdade, com o médio e longo prazo. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a nossa narrativa é uma narrativa que não leva, na verdade, a você fortalecer essa pré-insurreição que nós estamos vivendo, essa profunda insatisfação, que não podia, para quem quer transformar a sociedade, não pode haver melhor contexto que seja insatisfação. Porque as pessoas satisfeitas, nem vou, está tudo bem, imagina, vai mudar, não, deixa assim, está ótimo o emprego, o salário, então é uma maravilha. Meu filho está estudando, vai ter emprego, está tudo tranquilo. Qual é o momento preciso para você transformar a sociedade? Quando as pessoas não estão satisfeitas, quando elas querem mudança. Então, para quem quer transformar, quem tem uma perspectiva de mudança, esse é o melhor contexto possível. A dificuldade é que nós estamos presos a uma narrativa que não nos oferece a possibilidade da mudança, e as instituições que nós temos são instituições, tá certo, que olham o passado achando que o passado possa ser o nosso presente e o futuro. Não vai ser. Sou otimista nesse sentido porque acho que esse quadro, tá certo, como fora na década de 30, como fora na década de 1880, é um momento histórico de alteração profunda. Nós tivemos os governos, tá certo, da Nova República, de 85 a 2016, que foram governos todos de conciliação. Tá certo? Porque a derrota em 1984, a derrota da emenda Dante de Oliveira, a derrota pela eleição direta, se não fosse aquilo, o Brasil possivelmente seria diferente, muito diferente. Porque nós teria permitido, por exemplo, não é, passar o Brasil a limpo, mostrar como a ditadura, tá certo, foi corrupta, foi assassina, apreender torturadores. Não tem um torturador aqui no Brasil que foi preso. A Argentina tem 1000 torturadores presos. Prendeu ex-presidentes da República militares. Passou a Argentina limpa. E hoje alguém que fala em volta de ditadura ou qualquer coisa tem reação na sociedade. Aqui nós temos uma parte dos brasileiros que acham que realmente a ditadura é a solução. Portanto, a derrota em 84 nos colocou numa situação política, não é? A forma com que foi feita a transição pelo alto, sem participação, em que praticamente deixou claro que nenhuma reforma no capitalismo brasileiro ia ser feita. Se a gente quiser, pega o documento de 1982, Esperança e Mudança, que foi feito ainda por intelectuais progressistas que estavam no antigo MDB, que dizia o seguinte: olha, se você sair da ditadura para a democracia, precisa fazer reforma. Tem a reforma do Estado, tem que fazer a reforma política. Não é possível, tá certo, nós continuarmos sobre o sistema político constituído pelo Golbery com Costa e Silva, que é um sistema político que leva à fragmentação dos partidos, que as pessoas não votam em partido, votam em pessoas. Isso aí não vai, obviamente que... O Sarney governou o Brasil com 2 partidos, o PMDB e o PFL. O Fernando Henrique com 4, o Lula com 12, a Dilma com 22. Isso aí não dá certo. Tá certo? Como é que você tem um sistema político em que ganha aquele que disputou a eleição para o executivo, o prefeito, o governador, o presidente, aquele partido ou bloco de partidos que ganham no executivo, não consegue ter maioria no legislativo? Se você não tiver maioria no legislativo, você vai ter um impeachment, o teu governo não vai funcionar, você precisa do legislativo. É condição sine qua non para um governo ter maioria no legislativo. Agora, para você ter essa maioria, o que vai acontecer? Você tem que se aliar a partidos, a políticos que são contra você, que têm um ideário distinto do seu. E como é que você faz isso? O que você precisa? Olha, eu quero aquela secretaria, tá certo? Eu quero aquela parte lá daquela empresa que faz buraco. Os esquemas não dá. Portanto, o ciclo liberal político impediu fazer qualquer reforma. Não fizemos nenhuma reforma agrária, bancária, educacional, tributária, mídia. Por que não fizemos? Porque não queria? Não, porque não tem maioria para fazer. Nós podíamos ter sido o Lula, a Dilma podiam ter sido como o João Goulart, tá certo? Reforma agrária, não é? Na lei ou na marra. Sim, ao ser na marra, mas com quem você está contando? Qual é o teu exército mesmo? Te amarraram. Tá certo. Então, nós não estamos mais diante de um governo de coalizão, nós estamos um governo de classe. Bolsonaro não governa para os brasileiros, ele governa para 1/3.
Ele não quer governar para todo mundo, ele quer governar para 1/3 mais 10% e ele ganha a eleição. Não é mais possível no capitalismo de hoje ter ditadura. Tanto é que as experiências de governo autoritário são governos eleitoralmente vitoriosos. Ele não fala brasileiros e brasileiras, certo? Ele fala no nome dele. Agora está começando a sair as informações. 31 milhões de pessoas são conectadas com ele diariamente com as mídias sociais. Nós precisamos entender que nós estamos num mundo mais complexo, certo? E as condições para mudar são dadas, porque agora é governo de conciliação, não é mais conciliação, é governo de classes. Portanto, a perspectiva de mudança não está longe. A questão é saber como é que desta situação que nós temos, portanto, entendo que entender a realidade hoje é o ponto fundamental para poder transformá-la. Sem entender a realidade, dificilmente nós a transformaremos. Fico para cá, professor, para ver se tem alguma discussão. Muito obrigado.